Gente, como ser uma fortaleza, né? Diante dos desafios dessa vida, diante das dificuldades, diante das lutas, de tantas coisas que nós poderíamos aqui trazer, né, à nossa memória, mas como ser uma fortaleza, nos movermos em poder, não nos abatermos, não nos entregarmos, né, e chegarmos aonde efetivamente devemos chegar, alcançar sonhos, propósitos. Como ser uma fortaleza. Efésios 6,10, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Primeiramente vamos ter uma ideia do que é uma fortaleza, né? Naquilo que é o aspecto da Bíblia. Uma fortaleza é uma torre segura, é um lugar seguro, é um castelo onde todos aqueles que estão dentro, eles se sentem ali protegidos, né? É difícil o acesso dos seus adversários e fácil combater os seus adversários. Geralmente a gente tem a ideia daquelas torres medievais de cinema, a gente sempre vê essas coisas aí. Então a fortaleza é um lugar seguro, né? É um lugar de proteção. Aquele que está lá dentro, ele tem a sensação de poder, de força contra o seu adversário. E muitas vezes a palavra de Deus, o povo de Deus vê o Senhor como uma fortaleza. Então, o salmista, no Salmo 46, 1:3, ele vai dizer ali: Deus é nosso refúgio e fortaleza. A palavra fortaleza em hebraico, nesse sentido aqui, quer dizer poder. Ele está dizendo: Deus é nossa fortaleza, ou seja, Deus é nosso poder, nossa força, seja força física, seja uma força material, seja uma força política. Ele está dizendo: Deus é a nossa fortaleza. E mais adiante, no Salmo 91, tão conhecido das pessoas, depois que o salmista diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sua sombra, pode dizer do Senhor: tu és o meu refúgio e minha fortaleza. Já aqui, fortaleza tem um sentido de lugar seguro. Então, assim, seja os profetas, seja Davi, seja o próprio povo, eles tinham uma ideia de Deus como uma fortaleza. Em muitas ocasiões de perigos, de adversidade, Deus se manifestou, né? E quando Deus se manifestava, ao mesmo tempo que Deus protegia o seu povo, ele também liberava poder contra os seus adversários, contra as situações. A gente pode lembrar aqui, foi assim diante do Mar Vermelho, onde Deus, ele é uma fortaleza para o seu povo, porque Deus protege o seu povo, não permitindo que Faraó toque neles, os escravize novamente, abre o Mar Vermelho e destrói ali dentro do próprio Mar Vermelho, que é caminho para o povo, é também perdição para os adversários. Em Jericó, nós vemos isso nas muralhas, em Josué 10, Davi continuamente nas suas muitas batalhas, ele chama Deus de a sua força, a sua fortaleza, né? Então isso para a gente ter o sentido que isso nos dá a entender o que Paulo está falando aqui para a gente. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em outras traduções, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, né? Então nós nos fortalecemos no Senhor e na força dele. Como? De que jeito? Primeiro, à medida que a gente conhece e reconhece, melhor dizendo, que Deus, ele é a fonte de proteção, que Deus é o poder que nos sustenta e que é capaz de nos fortalecer todos os dias das nossas vidas, daqueles que creem nele como Deus, como Senhor, como aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, quando eu reconheço que Deus é essa fonte de poder, que a morte não pode vencer, que a adversidade não pode suplantar, então eu me fortaleço nisso a despeito das minhas limitações pessoais ou até mesmo das minhas qualificações. Porque as minhas qualificações, as suas qualificações, por maiores que sejam, melhores que sejam, ainda que você tenha uma faculdade, um intelecto, uma força física, tudo isso uma hora falha. E quando eu reconheço que, acima de tudo, Deus é essa fonte de proteção e de poder, eu estarei
a cada dia você estará, a cada dia da sua vida, se fortalecendo. E embora tenham as lutas, você estará de pé para vencer em nome do Senhor. Não é? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1:24 que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. É à medida que reconhecemos a nossa total dependência dessa força, dessa proteção, desse poder que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro eu reconheço que Ele é a fonte. Segundo, eu reconheço a minha total dependência dessa fonte, né, que é o Senhor, essa força, esse poder sobrenatural, que pode trazer mortos à vida, que pode mover o mundo espiritual, o mundo físico, não é? Então, essa dependência de Deus. Isso não é negligenciar ou desprezar as nossas qualidades, ou as nossas qualificações, ou os nossos dons e talentos. Não é isso. Mas é que mesmo tendo tudo isso, ainda assim eu reconheço que eu preciso de Cristo, que eu preciso dele. Porque admitindo isso, né, o que acontece? Eu estou reconhecendo que ele é poderoso para abrir portas onde eu possa aplicar as minhas qualidades pessoais. Andar na dependência do Senhor me permite desenvolver sonhos, projetos que não serão falidos, mas que estarão em completa concordância com a vontade de Deus. Então, primeiro, reconhecer Deus a fonte. Segundo, a minha total dependência dessa fonte. Preciso beber dessa fonte diariamente, porque a minha total dependência de Cristo e do poder do Senhor vai, digamos assim, habilitar a minha condição pessoal de avançar sempre e ser até como Davi, que aonde ele ia, o Senhor lhe dava vitória. E em terceiro ponto, dentre tantos que poderíamos falar ainda, é você se liberar, abrir a tua vida para um verdadeiro mover do Espírito Santo no teu homem interior. A palavra de Deus fala em Atos 1:8 que nós seremos ousados, receberemos poder quando desce o Espírito Santo sobre a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 3:16 que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Opera como? Através do Espírito Santo que age no nosso homem interior. E finalmente Romanos 8:11 diz que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, se ele habita em nós, se ele está no nosso homem interior, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos dará vida aos nossos corpos mortais. Não está falando de ressurreição para a eternidade, mas está falando do hoje, do aqui, do agora, quando você passa o momento da luta e do desafio. Então, que você entenda, nós somos frágeis, mas nós temos esse tesouro de Deus, a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, nos fortalecendo, guiando nossas vidas a cada dia em nome de Jesus. Então, que a nossa preparação, e se você ler essa palavra de Efésios 6:10, Paulo fala de uma série de comportamentos, desafios, posicionamentos que nós devemos ter como servos de Deus. E aqui ele diz, olha, finalmente fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para que revistam a armadura espiritual. De nada adianta um soldado vestir uma armadura, né, se ele não é resolvido, se ele em si não tem uma força, não tem uma motivação, não tem uma fé, não tem algo que o sustente, né? Então Paulo está dizendo, esteja preparado para toda a batalha da tua vida, revista-se da armadura de Deus, mas antes, se revista, se fortaleça no poder de Deus, se fortaleça no Senhor, porque Ele é fortaleza, Ele é abrigo, Ele é proteção para todos aqueles que neles confiam. Que Deus abençoe, que se fortaleça no Senhor e esteja de pé cada dia, avançando para coisas maiores do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe.